Boa noite a todos. Então, vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje, desejando a todos uma ótima noite, que possamos todos nos sentirmos acolhidos aqui na casa, os que estão aqui presencial e os que estão em casa, assistindo via Facebook também, que se sintam protegidos, amparados, com a graça de Deus. Vamos então fazer uma prece, como de praxe. A prece é sempre com o intuito de harmonizar o ambiente, quem está em casa, e harmonizar o nosso interior, a nossa mente, o coração. Então vamos pedir a Deus que nesse momento nos assista, nos acompanhe neste trabalho que aqui vai acontecer, que cada um de nós possa guardar essa mensagem no coração, para que possamos usá-la na nossa vida, no dia a dia. Vamos agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos, agradecer ao nosso anjo protetor, aquele amigo de todas as horas, agradecer a vida, a Deus por estarmos aqui e por estarmos bem, de saúde, por estarmos levando a nossa vida da melhor forma possível. Então, obrigada, Deus, obrigada, Jesus, que assim seja. O trabalho da noite de hoje, ele é da mensagem, a mensagem 2 do livro Fonte Viva. Esse livro é do Chico Xavier e o espírito que psicografou é o Espírito Emmanuel. Essa obra aqui, e essa mensagem, o Emmanuel comenta algumas passagens das cartas de Paulo. E essa mensagem 2, que é esse livrinho aqui, ó, são mensagens. E nesse aqui são os comentários, a interpretação de Emmanuel sobre as mensagens de Paulo. Então, essa mensagem 2 tem como título Modo de Fazer. E aí, a passagem de Paulo é em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. De sorte que nós, que vós, porque ele estava mandando aos filipenses essa carta, na verdade ele estava fazendo um aconselhamento, e assim ele fazia, com as suas cartas, a intenção era um aconselhamento ou uma instrução que ele mandava aos povos, e aqui é endereçada, uma das que foram endereçadas aos filipenses. Que então teríamos que ter o sentimento de Jesus. E aí nós que estamos aqui e que estudamos o Evangelho e que estudamos a doutrina espírita e que estudamos a nós mesmos, a gente fica pensando, sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a gente vê um distanciamento tão grande ainda do sentimento de Jesus com os nossos sentimentos, a gente fica assim, até, na dúvida se realmente Paulo, tinha razão no que estava dizendo, porque a gente não sente ainda, e na época dele, menos ainda, sentir o sentimento de Jesus. E aí a gente precisa entender o que ele queria dizer com isso, E aí, então, o Emmanuel segue a mensagem. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre inutilidade e preguiça é constrangido a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói sem necessidade de reparação e corrigenda
aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Então, aqui, o Emmanuel está explicando interpretando o que Paulo falava ali quando ele dizia que temos que ter, porque era para os filipenses, mas é para nós também, né? O sentimento de Jesus, né? Que Jesus tinha, né? E aqui ele está dizendo, nessa frase aqui, então ele está explicando o que é. Aquele que se inspira no padrão de Jesus. E nós que somos cristãos, e não me importa qual o nome da religião que a gente esteja frequentando, nós que nos dizemos cristãos, somos os seguidores do Cristo. Então, seguir uma pessoa é te tornar adepto daquilo, do pensamento dele, né? E nós que somos cristãos é porque nós aceitamos o pensamento de Jesus, a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, aqui ele está falando em padrão, e a gente, no mundo principalmente corporativo, fala muito disso, né? O padrão de excelência, né? Então, a gente pode dizer que Jesus era o padrão de excelência máxima. E os aprendizes de Jesus, que somos nós, dos ensinamentos de Jesus, aprendizes dos ensinamentos de Jesus, que somos nós que nos dizemos cristãos, nós temos que procurar, então, adquirir essa excelência de qualidade do padrão de Jesus, né? E onde é que onde é que estão as normativas, né? Para que a gente siga esse padrão? Está lá no Evangelho, nos evangelistas, né? Os evangelistas narram ali, contam ali dos ensinamentos de Jesus. E aqui a mensagem segue: fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Que ele está explicando o que é esse padrão de qualidade que a gente tem que seguir para seguir Jesus. Então, fazer o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, ou seja, sem esperar retribuição, sem exigências, né? E aí é um grande problema, porque quando muitas vezes a gente se disponibiliza a ajudar alguém, muitas vezes a gente coloca tanto condicionamento nesse auxílio, né, que fica difícil no fim que haja realmente o auxílio caridade. Numa das obras, eu não me lembro o autor também, se não me engano é Jesus no Lar, conta que Jesus pediu que um de seus discípulos fosse até a casa de alguém para auxiliar. Não me lembro quem era. Me perdoem, porque não me ocorreu quando estava preparando o trabalho de procurar isso ali. Agora que me ocorreu. E aí ele foi até essa casa para ajudar. Quando ele chega lá, uma moça com umas vestes não muito do padrão da época, assim, que aparentemente, no ponto de vista dele, era uma moça mundana, que era o irmão dessa pessoa que ele ia auxiliar. Um outro que tomava da embriaguez. E assim ele chegou lá na casa, observou tudo aquilo ali e voltou para Jesus. Não, Jesus. Não tem jeito, aquilo ali, né? Talvez fizéssemos a mesma coisa, né? Aquilo ali não tem jeito, é um antro, ele diz para Jesus. É um antro aquilo ali. Né? Não sabia nem por onde começar, nós iríamos dizer, né? Porque era tanta miséria moral, tanta, né? Que não tinha o que fazer, voltou. Jesus então olha para ele e diz: quando te pedi que fosse lá, eu te pedi que fosse lá e apenas auxiliasse. Sem condicionamento, sem julgamento. E me ocorre agora que quando eu fiz também um trabalho, um curso, né, que é no sentido de atendimento assistencial, né, eu lembro que uma das assistentes sociais, que era a professora lá, ela
dizia para nós o seguinte: ela trabalha na área social, no sentido de prefeituras e tal, né? Ela trabalha e também ela é professora nessa área ali, pela experiência que tem. Foi um curso muito bom, no sentido que ela trazia a experiência dela no atendimento às pessoas. E ela falava uma coisa que é muito interessante, que auxiliar com coisas materiais, e aí aqui a gente diz, volta e meia fala sobre isso, né? Que é muito fácil e tal. E aí essa assistente social, ela diz que o difícil é o acolhimento para as pessoas. E ali ela estava falando de pessoas viciadas, assim, dependentes, químicas, de toda a espécie, né? E ela diz que um dos pontos fundamentais é a gente se desvestir exatamente do preconceito, que é aquilo que diz a mensagem, do julgamento, né? De olhar para o outro apenas como um necessitado, que é o que Jesus pedia para os seus discípulos. Não olha, né? Fazer o bem, tem até um ditado que diz, né? Sem olhar a quem. E a gente é muito ainda, o conteúdo interior de cada um de nós, a gente ainda, pelas imperfeições que temos, a gente muitas vezes carecemos dessas qualidades, que são as qualidades do olhar de compaixão verdadeira. Aquele que se compadece, de fato, ele abraça o outro. Como a gente faz com os nossos filhos, com os nossos queridos lá dos lares, que não interessa o que eles tenham feito. E aqui eu me lembro, e é uma das coisas que sempre me comove quando tem os grandes crimes, grandes no sentido da proporção que toma, da crueldade muitas vezes, né? Quando a gente vê nos noticiários, né, essas coisas assim que chocam nos dias atuais pela barbárie, pela a insensibilidade, e ali muitas vezes é demonstrado nas entrevistas, né, onde eles contam como se tivesse sido uma coisa banal, assim, porque não tem aquela sensibilização ainda do sentimento do coração. Mas o que me chama a atenção disso é que quase sempre tem a mãe por ali. E a mãe olha com o olhar de mãe e diz, mas ele era uma criança normal, ela diz. E ela está ali, nas portas das delegacias, nas visitas aos presídios, acolhendo. Porque o sentimento de compaixão e de amor não desiste nunca. Acredita sempre. Esse é o padrão do sentimento de Jesus. É infinito a compaixão que ele tem por nós. O acolhimento que ele tem por cada um de nós. E aí não interessa o que fizemos no passado, pois que hoje nós que aqui estamos, que somos espíritas, sabemos que todos nós, absolutamente todos nós, temos uma carga lá no passado que a gente não lembra hoje. E de que muitos casos que a gente ouve e muitas vezes inadvertidamente, inconsequentemente a gente julga e condena, muitas vezes praticamos da mesma forma, ou quem sabe até pior. Então, o olhar que o Espiritismo nos traz é uma responsabilização que vem para nós. Porque se a gente sabe que de hoje para os dias, para as reencarnações anteriores e para aquilo que aconteceu no nosso passado, a gente não regride, né? Então, hoje nós somos o melhor que podemos fazer de nós mesmos. Isso nos diz que no passado nós éramos inferiores ao que somos hoje. E fomos muito inferiores, porque se a gente pegar de simples ignorantes até o ponto que chegamos hoje, nós saímos do zero, chegamos até aqui. Mas e para chegar até aqui e estarmos como estamos, porque não somos ainda espíritos perfeitos, bem pelo contrário, se a gente fizer um olhar para o nosso interior, a gente vai ver que o egoísmo e o orgulho está entranhado ainda nos nossos sentimentos, está entranhado ainda nos nossos pensamentos, e uma das coisas que faz com que julguemos é exatamente a questão do orgulho e do egoísmo, né, que está ali entranhado. Então a nossa visão fica distorcida no sentido moral.
fica uma visão embaçada. Então a gente olha e por conta dessas imperfeições, ao invés de auxiliar, a gente julga como aquele enviado de Jesus, né? Então, esse é o padrão que Jesus espera, né, de nós, não hoje. Isso a gente precisa ter bem em mente. Quando Emmanuel faz essa proposta aqui, tira essa parte ali do Evangelho e traz para deixar para nós, ele não está dizendo que é hoje que a gente vai alcançar isso. Mas quem estuda e quem busca aperfeiçoamento, mesmo no campo aqui intelectual, sabe que não é de um dia para o outro que a gente consegue ter excelência naquilo que vai ser da nossa formação. Ou seja, um bom profissional, ele não se faz um bom profissional porque ele foi numa academia e adquiriu os conhecimentos apenas. E isso é um passo importante e é necessário. Sem ele, é difícil que a gente adquira essa padrão de qualidade lá na frente. O médico, o advogado, enfim. Ele vai adquirindo ao longo da sua carreira, na sua prática, no dia a dia, sempre buscando o aperfeiçoamento, a busca do conhecimento. Então ele vai se aperfeiçoando na sua profissão e um dia ele tem a excelência naquilo que faz. São aquelas pessoas que a gente olha e admira muito por conta E eu me admiro muito sempre dessas pessoas que têm, assim, essa questão da inteligência, eu fico assim, meu Deus, que coisa linda isso. Eu admiro muito as pessoas inteligentes, né? Mas, e aí quem vê de fora, muitas vezes se toma de inveja pela posição que a pessoa chegou, pelos lauréis que a pessoa conquistou, e às vezes a inveja é terrível, né? Mas só que para chegar onde chegaram, eles tiveram que trilhar todo um caminho. Então, no sentido moral, também, o Paulo ali, quando escreveu as cartas, era um aconselhamento para que a gente tenha isso nas nossas intenções, de buscar isso, porque todos esses profissionais, essas pessoas que eu acabei de falar ali, eles tiveram que ter a vontade, a intenção, né, de conquistarem aquilo. E no sentido moral também, né, nós precisamos ter essa intenção, mas essa intenção precisa ser revigorada todos os dias, todos os momentos. A gente não pode perder de vista, né, que temos o conhecimento, mas principalmente de buscarmos em nossas atitudes encaixar aquilo ali, né? Então, sem exigências, sem mostrar-se, que aí ele está falando aqui que muitas vezes que é aquela caridade que dá com uma mão e quer que as duas vejam, né? Que ele sem mostrar-se, ou seja, fazer a caridade, o bem pelo bem, só. Porque quando a gente espalha por aí, a nossa intenção no fim talvez seja a maior, a de querer aparecer, do que realmente auxiliar. Sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento. E aí é uma outra coisa também que muitas vezes a gente peca, porque quantas vezes eu digo, nós seres humanos, né, auxilia alguém e a gente quer o reconhecimento. Ou no esforço, como naquela assistente social lá falava, tu vai lá, tu acolhe, às vezes, tu tem a iniciativa, né? Mas a gente quer, às vezes, um imediatismo na mudança de comportamento, na mudança de vida, né? E a gente desiste muito rápido por conta desse imediatismo, como se fosse um interruptor, né? Ou que o auxílio que a gente esteja dando, que seja uma coisa tão eficaz, e a gente quase sempre espera isso. E a gente ouve muito, né, pessoas falando, não adianta, já tentei ajudar, já... Vocês já devem ter ouvido isso, ou até mesmo dito isso. Porque eu me lembro de mim pensando desse jeito. Não adianta. Isso aí é caso perdido, a gente diz. Caso perdido, né?
E se não tem o reconhecimento, parece que a pessoa fica em dívida para conosco, né? A gente quer, às vezes, que ergam estátuas de... E isso até mesmo nas coisas comuns do dia a dia, na convivência, né? A gente que vive em família ali, a gente muitas vezes ou espera do outro, ou muitas vezes alguém espera de nós isso. Isso nas coisas do dia a dia. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser ingrato, né? Mas que quando a gente faça as boas ações, que a gente não espere que ergam estátuas para nos reconhecerem como bons. Sem perturbações, é a última, né? Que é, então, fazer sempre o melhor para todos. Né? Isso que o Emmanuel está explicando aqui. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Então, ele não vivia para ele vivia para o todo, para a coletividade. Ele não veio por ele, porque ele não precisava mais. Ele já é um espírito evoluído, ele veio por nós, para nós, né? Então ele não se prendia a nada que era pequeno, ele veio aqui cumprir uma missão, e assim o fez. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Qual que era o pagamento dele? Era essa alegria. E aí a gente vê que não é só Jesus que se alegrava em estar aqui para nos auxiliar. A gente vê muito isso nas pessoas que realmente saem de si e vivem para o próximo. Que saem de si e realmente vão aprender a amar o próximo. E aí eu me lembrei que esses dias eu estava lendo, não me lembro também aonde, me perdoem, tá? Minha memória não anda muito boa. Aliás, ela nunca foi muito boa. Agora a idade está piorando, tá? Que o Chico Xavier, e isso me chocou quando eu estava lendo ali, que o Chico Xavier não perdia, na época dele eram os impressos, né, jornais. Diz que ele lia até os jornais, aqueles ali mais sensacionalistas da época. E eu pensei, meu Deus, e eu que estou tentando evitar essas notícias, essas coisas, porque polui a mente da gente, a gente fica, né, aquela coisa que a mídia faz, de esgotar, de chocar mesmo. Pois diz que o Chico comprava esses jornais e ia ler esses jornais. Mas qual que era a intenção do Chico ao ler esses jornais? Vocês sabem qual era? Imaginam qual era? Era orar por aquelas pessoas envolvidas na trama, no drama, na tragédia. Então ele se ocupava disso também, o Chico. Que coisa, né? Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Um espírito equilibrado, né? Não se exaltava. Ia de lá para cá, de cá para lá, com a mesma postura, com o mesmo sentimento. Porque era um espírito que já tinha adquirido essa excelência. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto e da soledade, ajuda todos indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. E a glória de ser útil.
eu penso que para nós ali está o caminho para que possamos colocar esse conselho de Paulo em prática. Buscar, porque ali diz que Jesus vivia para o coletivo, né? E nós, muitas vezes, nos esquecemos que a vida, essa vida que nos foi dada aqui, ela tem um fim útil, mas o fim útil é de aproveitamento de 100% lá no topo, né? Quanto de uma vida de 70, 80, 90 anos, que seja 30, que seja 40, porque nenhum de nós aqui sabe quanto tempo, né, o relógio da vida vai nos dar. Quanto de utilidade, se a gente fosse fazer um levantamento, nós que chegamos à idade que estamos hoje, fazendo um levantamento, um dia de 24 horas, né, isso com tudo, porque dormir é utilidade, né, um pouquinho de lazer também é utilidade. E aqui no começo da mensagem, ele diz que muitos de nós voltamos à carne para desfazer o que fizemos, né? Voltamos por conta das reencarnações. O que a gente precisa desfazer? Aquilo que a gente não fez muito bem feito, não é isso? Porque quando a gente vai fazendo e vai fazendo bem feito, a gente não precisa refazer, nem desfazer. A gente vai fazendo por etapas e é uma continuidade. Então, ele está falando aqui da utilidade da vida e da utilidade do tempo também. E de como nós fazemos as coisas. Então, buscar esse padrão de qualidade é buscar o ser útil. É buscar fazer o melhor que já conseguimos fazer. Porque o padrão ainda não é o padrão de como Jesus fazia. Aqui ele traçou o perfil de Jesus, né? Das atitudes, de algumas questões de Jesus. Nós não temos isso ainda. Mas o que esperam? Qual que é o nosso padrão de qualidade? É buscar fazer. E fazer o melhor que conseguimos. Então, o nosso compromisso fica em torno de quê? Provavelmente nós não estamos fazendo aquilo que já conseguimos fazer. Porque muitas vezes a gente vive distraído na vida, sem tomar consciência de que tudo é sério na nossa vida. A gente não veio aqui de brincadeira, a gente não veio aqui passear, diz o próprio Emmanuel, a passeio. A Terra não é uma colônia de férias, o Emmanuel em uma de suas obras diz também, e o Chico. Não é uma colônia de férias. Deus, na sua bondade, permite que a gente tenha lazer, mas a intenção da vida não é ficar aqui em lazer. E aqui ele fala também da preguiça, da ociosidade, porque parece que quem não fez o mal, tá tudo bem, ficou a vida inteira ali, né, na ociosidade. Ele diz que não, que volta também em torno dessa ociosidade, para refazer, para buscar trabalhar aquilo que é a sua imperfeição talvez mais grave, mais séria, ou que causou o transtorno, né? E hoje muitos de nós estamos embaraçados exatamente nessa questão. Nós que estamos aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, nós estamos aqui exatamente por conta disso. Que diz lá no Evangelho que os espíritos reencarnados aqui neste planeta, planeta de provas e expiações, somos espíritos exáticos. Ou seja, já falimos até mesmo em outros orbes. E aqui estamos nesse refazimento. E Deus, na sua infinita bondade, nos proporciona quantas oportunidades forem necessárias para que possamos refazer aquilo que não foi bem feito. E é assim, então, que no dia a dia nós vamos buscando esse padrão de qualidade, que é o padrão de qualidade de Jesus. É buscar querer saber nas tarefas mais simples, corriqueiras do dia a dia. Eu estou fazendo o melhor que eu posso? Aqui diz que a alegria de Jesus era fazer a vontade do Pai, né? Fazer a vontade do Pai, auxiliar o outro, essa era a alegria de Jesus. Esse era o contentamento dele, era aquilo que enchia o coração, né? Fazer a vontade do Pai. E todos nós estamos aqui
para isso, para fazer a vontade do Pai, ou seja, cumprir as leis divinas. E aí nós temos que pensar, que nem disse o Haroldo, que um dia eu estava assistindo o trabalho do Haroldo Dutra Dias, que é palestrante espírita, e alguém fez uma pergunta sobre as leis divinas, né? Sobre o cumprimento das leis divinas, né? Não me lembro qual era o teor da pergunta. E o Haroldo meio que riu e ele disse, mas nós que estamos aqui, primeira coisa a gente tem que pensar que a gente primeiro tem que cumprir as leis humanas. Ele é juiz de direito e ele lida muito com isso, né? Porque nós não conseguimos cumprir ainda as leis humanas, aquelas que seriam possíveis de serem cumpridas, né? E a gente está aqui querendo discutir lei divina. A lei divina vem depois da lei humana, no sentido de possibilidade de cumprimento. Ele dizia, a gente não cumpre ainda essas. E aí ele discorre sobre essa questão. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque a gente conseguiria fazer o cumprimento das leis humanas. E a gente não faz por quê? É uma lei possível, porque é uma lei, e diz lá no Evangelho também, quando fala, eu não vim destruir a lei, que é o capítulo 1, lá fala que as leis humanas, elas são apropriadas às pessoas na época, e que vai mudando conforme nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo, as leis humanas vão se adaptando a nós vamos adaptando as leis ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso desenvolvimento, ao nosso progresso. Então, significa que as leis humanas são apropriadas para todos nós. A gente pode dizer que a lei divina está lá em cima, que a gente é imperfeito ainda, né? Que a gente não consegue ainda, claro, ao máximo não conseguimos. Mas se as leis humanas são adaptadas, elas são para as pessoas daquela época, então significa que é para nós, que poderíamos sim cumprir. E por que a gente não cumpre, né, as leis humanas? Pelo mesmo fato que a gente ainda não cumpre as leis divinas, mesmo que seja no sentido parcial. E cumprir as leis divinas no sentido parcial é fazer a parte que nos cabe no nosso dia a dia, em tudo, absolutamente tudo. Aquilo que nós conseguimos, né, fazer e que já poderíamos fazer, isso é o que a nossa consciência vai cobrar quando nós desencarnarmos, ou muitas vezes até agora mesmo na nossa encarnação. Eu falo depois que desencarnarmos, porque os espíritos dizem que quando nós desencarnamos e não temos mais o corpo, a consciência se amplia e a noção de certo e do errado também. Então, geralmente, eles nos dizem que quando nós desencarnamos, que não temos mais o corpo, essa nossa visão se torna ampliada sobre nós mesmos. E aí, o céu e o inferno estão dentro de nós. Porque não é um juiz de fora que vai fazer essa avaliação. Não é Deus, não é o diabo que seja. É a nossa consciência. Porque lá nós vamos saber aquilo que fizemos, por que fizemos, quais que são as nossas intenções, e somos nós que seremos juízes de nós mesmos. Então, o cumprimento das nossos deveres, das nossas obrigações do dia a dia é dever de todos nós, filhos de Deus. Porque toda a criação divina foi criada para um fim útil, né? Tudo, absolutamente tudo que tem na natureza, em todos os reinos, eles têm que cumprir a sua utilidade. E quando nós viemos aqui, cada um de nós tem a sua missão, uma missão a cumprir. O passarinho lá fora, a planta, a árvore, os animais todos. E aí a criação divina é em rede. Não tem nada que esteja fora de nada. Tudo que é criatura divina se interliga. E por isso que quando a gente faz mal a um animal ou uma planta e não cuida, é o mal. Porque a gente está fazendo mal por uma obra que é divina. Então, a proposta que esse trabalho traz para a noite de hoje
é que tenhamos esse olhar mais aguçado sobre as nossas atitudes do dia a dia. Que a gente pare um pouquinho mais. A gente lê, eu sei, o espírita adora ler. É um dos religiosos que mais lê. Coleciona livros. E a gente tem lá, às vezes, nas prateleiras de casa, que leu uma vez, tem um montoeiro de livro lá e fica colecionando as obras. Mas, gente, obra espírita não é para ficar na prateleira, criando pó. Se a gente entender e ler o Evangelho e colocar aos pouquinhos em prática no dia a dia, e a gente se aflige tanto, tem que vai nos congressos, não sei aonde, leva livro para casa, vai levando livro para casa. Para quê, muitas vezes? Né? Porque o que importa é o que a gente vai fazer com o que está escrito ali. A gente fazia isso no passado, em outras religiões, de colecionar coisas, né, das posse, as coisas materiais, como se aquilo nos desse a salvação. Então, a proposta que o Espiritismo nos traz é que tiremos os ensinamentos dos livros e coloquemos em nossas vidas, no dia a dia, nas coisas mais simples. Isso a gente vai fazer no esforço, é no suor, é no trabalho, né? Não é na facilidade. Tudo que tem excelência, o trabalho é maior. Tudo que é excelência e imperfeição dá mais trabalho. Vocês já perceberam isso? Quer se tornar doutor? Tem que suar. Tem que gastar as pestanas nos livros, nas obras, nos congressos, enfim. E no sentido moral também. É sair da inércia e ir nas pegadas de Jesus, que esse é o convite aqui da mensagem. Então vamos à nossa prece final, nos lembrando dessa mensagem, que possamos trazer para o nosso dia a dia, que possamos nesse momento nos lembrarmos de todos aqueles que antes de nós aqui vieram para nos deixar o exemplo. Que possamos seguir estas pegadas tão marcantes para a sociedade atual. São os exemplos de pessoas caridosas como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Jesus, que é o expoente máximo do exemplo de bondade, que possamos nos espelharmos em todos estes, para que possamos trazer para as nossas vidas, na prática diária, os seus exemplos. E então agradecemos a Deus pela possibilidade do conhecimento, mas agradecemos a Deus pela nossa família, pelo dia de hoje, por estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais e por tudo que nos é oferecido incessantemente, das dádivas materiais e principalmente esse tesouro que é o conhecimento cristão. Então te agradecemos, Deus Pai, te agradecemos, Jesus, e que assim seja.